Então, a mesa, assim, com uma tábua e com 4 pés, foi a mesma instrução que foi dada lá na construção do tabernáculo. E aí, no experiência da mesa, ela diz que teve alguns momentos, alguns períodos da história, que as mesas mudaram os formatos, mas que a maior parte das pessoas prefere ainda esse tipo de mesa clássica, né? Aí tem mesa redonda, tem mesa que tem um centro embaixo, e aí as laterais não tem os pés, né? No livro, No livro, então, aqui, ela fala muito sobre toda essa transformação. Mas quanto a esse modelo clássico, é importante e necessário, né? Inclusive aqui, ela traz alguns relatos de pessoas que passaram pela vida dela e que conversando, ela dizia que não tinham mesas. Eu comentei com vocês na semana passada que a minha secretária falou que na casa dela não tinha mesa, né? Mas se a gente for tentando lembrar, não é uma ou duas famílias, é muita gente, né? Que não tem a mesa ou que não se senta ao redor da mesa. Então aqui nesse capítulo ela vai dizer sobre a importância da mesa, sempre relacionando com isso de que é na mesa que a gente cria vínculos, né? Essa parte do livro que fala sobre um lugar de amor é basicamente para reforçar sobre relacionamentos. E aí ela vai frisar em muitos momentos que os relacionamentos são formados ao redor da mesa. Então, aqui ela frisa de forma muito enfática que o móvel mais importante que a gente tem dentro de uma casa não é a cama, mas é a mesa. E aí não estar diante disso é muito ruim para todos os membros da família. Né? Todo mundo consegue sentar na mesa para fazer pelo menos uma refeição por dia? Pelo menos uma é importante, né? Ela vai dizer assim, pesquisadores apontam para a mesa da família. E aí, se a gente precisar ler, ela diz que é muito frequente e comum que nas pesquisas norte-americanas apareçam que as pessoas, os adolescentes em especial, que relatam que tem tempo de jantares, almoço, tempo ao redor da mesa com a família, tem menos propensão ao uso de álcool e drogas. Achei muito interessante isso. É legal, né? Eu até gravei um áudio passando, porque às vezes ela não consegue comer, e falando pra ela, eu achei muito interessante isso, né? Com os filhos. Olha, outra coisa que eu estava comentando com o Adenilson, ele até da igreja, ele faz bastante mesa, móveis. Ele falou assim que cada casa agora, a casa moderna, não tem mesa mesmo. Que é anexado ali, é um balcão. Uma bancada. Uma bancada, essa é uma bancada, onde que daí cada um come sozinho, aí você já tira, já guarda, já, né? E eu fiquei pensando sobre isso, né? E falando sobre a mesa, Jesus também sentava à mesa, né, com os discípulos. Olha que interessante. Quando você senta à mesa, todos nós somos do mesmo tamanho, né? Nós escondemos nossos pés, que na verdade, tipo assim, que o Senhor está falando que até Ele sentou para falar que nós somos todos iguais, né? Que ao sentar à mesa e compartilhar e orar com a nossa família ou com os irmãos, é sobre isso, dizendo que ninguém é maior e ninguém é melhor, que nós somos todos iguais. Isso também me toca muito sobre a mesa, sabe? Ela traz muito isso que você está falando no livro, né? A experiência da mesa. Ela fala sobre isso. E essa questão da bancada, quando a gente fez a experiência da mesa no nosso grupo, tinha 2 pessoas que não tinham mesa em casa, né? E aí, eu lembro que quando uma delas compartilhou com a gente, ela falou, poderia ser constrangedor, mas para mim é transformador entender a importância disso, né? E que a gente já conversou em casa, a gente vai providenciar. Porque, de fato, né? As bancadas não proporcionam nem você servir uma refeição. É aquela ideia de cada um pega a sua comida, a comida tá no fogão, né? E geralmente uma bancada é um lado só, né? Você não tá de frente, porque você tá. Sim. Eu tenho bancada, mas é dos 2 lados. Ela vai dizer lá na página 29, então, um pouco disso que eu falei, que a gente usou ali, sobre essas pesquisas, né, norte-americanas, e ela vai frisar lá, a mágica que acontece nos jantares em família não é o alimento sobre a mesa, mas a conversa dentro dela.
E no capítulo anterior ela fala lá assim, não importa se você vai servir feijão e arroz, não importa qual refeição, né? Importa a partilha que se tem ao redor da mesa. E é a mesma coisa que a gente tem que pensar, depois mais pra frente ela vai citar várias coisas que a gente deve fazer, né? De convidar alguém que você julgou, de convidar um rejeitado, enfim. Mas a ideia é, qualquer pessoa que você tiver a oportunidade, convide para se sentar à mesa para que você tenha trocas afetivas, né? E de fato não é aquilo que você vai servir, mas como você vai recepcionar essa pessoa. Aí vem a pergunta lá, por que comer na mesa é tão importante? E aí ela vai trazer os aprofundamentos desse questionamento. Deus projetou a primeira mesa, que é o que eu falei anteriormente, né? A mesa do tabernáculo, que é exatamente como a gente tem aqui. E aí vai trazer sobre os pães da presença. Então lá na página 30, tá? Tem lá a primeira e a segunda passagem de Êxodo dizendo: coloque sobre a mesa os pães da presença, de modo que fiquem diante de mim o tempo todo. E aí ela vai trazer a análise disso. O que são os pães da presença? No Novo Testamento, Jesus se refere a si mesmo como o pão da vida. Lembre-se de que Jesus é eterno. Existia antes do tempo e continuará a existir depois dele. Antes de Jesus vir à Terra como homem, estava com Deus e era Deus. O pão da presença é a presença de Jesus. Quando familiares e amigos se reuniam ao redor da mesa preparada, uma presença sobrenatural permeia e fortalece os relacionamentos. A presença à mesa é Jesus, o pão da vida. Ele promete que se abrirmos a porta do coração, ele virá e fará uma refeição conosco. E aí, meninas, inclusive a gente precisa puxar a orelha de vocês, porque na semana passada estava todo mundo super empenhado, mandou foto de gaveta, disso, daquilo, outro. Essa semana não veio foto de nada. Eu tirei, mas eu não mandei. Não, mas você mandou. Você e Jesus, você mandou. Mandei? Não mandei. Gente, olha, eu já mandei toda a minha coisinha, só que eu não mandei. Então vocês façam essa semana, porque semana que vem a gente não tem aula. Então vocês terão 2 semanas para fazer a tarefa atrasada e a tarefa atual. Combinado? Tá bom, professor? Gente, e aí assim, ali tá falando sobre os pães da presença, né? Que é o próprio Jesus. Ela vai falar ao longo do livro todo sobre a importância da gente contar Jesus para estar conosco, né? E uma das tarefinhas então era essa, preparar uma mesa e estar com a nossa família, mas tem muitos momentos que a gente faz uma refeição a sós, né? Então, se não está em casa e não tem tempo de preparar uma mesa posta em casa, que você organize no local que você estiver, no café da tarde, no café da manhã, enfim, em qualquer momento, para ter um momento a sós com Jesus, né? Agora, inclusive, vocês vão levar os elementos da ceia para casa, então utilizem disso, e obviamente não há obrigatoriedade de compartilhar, mas é da gente realmente parar para fazer isso em algum momento, né? Aqui ela vai falar de convidar familiares, a gente ter a mesa preparada. E aí é legal a gente frisar também sobre a importância de fazer uma oração antes da refeição, porque isso é um aprendizado, mas às vezes não se torna hábito, né? Eu lembro que na minha casa, a partir do momento que minha mãe começou a fazer, nunca mais ela parou. Em qualquer lugar que ela estivesse, e se ela estivesse na casa de outra pessoa, fazia questão então de fazer a oração mais longa possível, mas ela fazia. E aí, quando eu fui morar na minha casa, não era uma coisa que eu repetia. Eu demorei muito tempo para entender a importância disso. Mas como faz diferença, né? E aí, quem tem filhos, quão prazeroso é quando você consegue ver as crianças fazendo isso, né? E é essa a ideia da habitualidade. Então, se você convida Deus para estar contigo, mesmo no momento da refeição, você está ensinando além de viver aquilo, né? E isso é extremamente importante para os relacionamentos. Princípio da mesa em ação. Então, aí ela vai falar de várias coisas ali, de como a gente pode colocar o princípio da mesa em ação na nossa vida.
Aí ela começa falando: substitua a dor da rejeição e do abandono por valor pessoal e de confiança. Aqui ela vai falar sobre Mefibosete. Vocês lembram desse exemplo que ela traz ali no livro? Então, era o filho aleijado, depois que Jonas morreu, ele entendeu que ficaria excluído, à margem da sociedade, o rei vai e convida ele então, para estar com ele, para se sentar à mesa, né? E honra ele diante daquilo, para aquilo que o pai dele fez. E quanto isso é importante, né? Convide para a sua mesa alguém que foi rejeitado, se sente indigno, e permita que o amor sobrenatural toque o coração dessa pessoa. A presença divina o restaurará. Tudo o que você precisa fazer é preparar a mesa e mantê-la à disposição de novos convidados. E como é difícil também a gente fazer isso de novos convidados. É muito tranquilo quando a gente está com pessoas que a gente gosta, que a gente confia, que a gente pode se expressar livremente, né? Nossa família, geralmente amigos mais próximos, mas convidar outras pessoas é sempre um desafio, né? Mas quando a gente fala do princípio da mesa, isso é importante. Eu lembro quando eu fiz, e eu tenho esse exemplo aqui, toda vez que eu leio, eu tenho a mesma lembrança. Na minha casa, na casa da minha mãe, morou com nós uma outra pessoa 4 anos, 3 anos e pouquinho. E minha mãe conheceu ela numa igreja, e ela estava entre sair da igreja e voltar da igreja, sair da igreja e voltar da igreja. E ela tinha trabalhado como mulher da vida. Com muito tempo, assim, ela dizia: eu não era garota de programa porque eu não ganhava dinheiro para isso. Ela fazia trocas daquilo que ela precisava. Mas ela cresceu no lar evangélico. E aí, quando minha mãe conheceu ela, a palavra que ela recebeu foi que se ela não parasse com aquela vida, Deus ia ceifar a vida dela, ia levar ela. E os pais, a mãe dela já cuidava do filho dela, então não aceitava ela em casa, e ela estava assim, tipo, sem saber para onde ir, morava um pouco com uma amiga, outra amiga até, e a minha mãe disse: vamos lá para casa. E para nós isso foi por um período assim, pode parecer maldoso, mas era isso, assim, engraçado, porque ela era uma pessoa muito simples. Então eu, meu irmão, os meus primos, a gente brincava com a situação dela, né? E minha mãe honrava ela. Então tudo que a gente fazia, ela estava junto. A gente foi viajar para a praia, ela foi junto. Tudo que a gente fazia, ela estava junto. Ela se tornou um membro da família. Mas todos os dias a minha mãe sentava com ela na mesa para ler a palavra. Você está aqui para aprender, ela dizia. E aí ela ia ensinar. E hoje é uma pessoa que está casada, mora lá no Nordeste. Antes da minha mãe falecer, minha mãe já estava no UTI, já estava inconsciente. Veio de lá para ver minha mãe, e aí a gente falou, 3 dias depois minha mãe faleceu. O dia que ela entrou para ir embora, minha mãe faleceu. Parecia que realmente era uma pessoa da família que ela estava esperando, né? Diferente de outras pessoas mais próximas. Mas o que eu aprendi com isso, assim, minha mãe sempre dizia, ela foi rejeitada pela sociedade, mas eu aprendi com Jesus que eu preciso fazer diferente. E é isso, né, o princípio da mesa em ação. Então não era só sentar à mesa com ela e tratar ela bem. Minha mãe fazia ensinamentos, né, e retomava com ela coisas que eu sei que ela já tinha aprendido. Mas como é difícil a gente fazer esse tipo de coisa, mas necessário se a gente decide ser Deus. Alguém talvez, o que não pensou da atitude da sua mãe? A sua mãe também, né? O amor que ela tinha assim, ela não ligou, tipo, talvez o que fossem falar. Ela cumpriu isso, é um princípio, né? E ela falou: não, vou cuidar, eu lembro dele. Então é assustador para algumas pessoas, porque é difícil, você pegou muito difícil. A nossa rotina vai, nossa, né? Mas ela fez. E ela usou muitas palavras assim de tipo. Eu lembro uma vez que ela chegou chorando e disse que uma pessoa mais velha disse pra ela que quem andava com os porcos seria. E aí ela, meu Deus! Mas assim, era um desafio e ela não deixou no meio do caminho, entendeu? E ela
às vezes pegava um firme na parte disso, mas ela seguiu o princípio de tudo com amor e excelência. Honre aqueles que você julgou. A Debbie vai dizer aqui, se você tiver acusado alguém injustamente, isso é uma forma de honrar, né? Convidar para estar à mesa com você. Restaure relacionamentos familiares, e aqui a gente não precisa explicar muita coisa. Ele traz o exemplo ali inicial do filho pródigo, né? De quando o filho retorna, então o pai prepara um banquete à mesa. E quão importante é a gente ter esses momentos com os nossos familiares, não só a nossa família nuclear ali que mora com a gente, né? Mas de honrar os nossos familiares, de restaurar relacionamentos ao redor da mesa. Toque os rejeitados, que ela fala um pouco sobre isso então, de quem é deixado à margem da sociedade, fala ali da mulher que derrama um perfume caro, né? Sobre Jesus e a percepção que Jesus tem disso, que ela jamais seria esquecida, né? Ela era uma mulher rejeitada, mas ele fala que por onde ele passasse, ela seria lembrada, né? Ela dá uma dica ali, vá além da sua vizinhança, procura aqueles que jamais esperariam sentar-se à sua mesa. Convide alguém que os outros considerem indigno de participar de uma refeição com você. O objetivo é dar esperança para essas pessoas, né? Para que as pessoas se considerem valiosas e importantes. É sábio preparar refeições. E aqui ela vai falar de uma coisa que ela cita em outros momentos no livro, né? No livro Experiência da Mesa também, da importância da gente saber preparar refeições e não buscar tudo pronto, né? Às vezes, é muito mais fácil receber alguém na sua casa e dizer, vamos pedir uma pizza. E acontece, né? Mas a orientação dela é que a gente tem que ter a mesa sempre não posta neste sentido, né? Mas a mesa sempre preparada e que se você for fazer alguma coisa para outras pessoas, que você se prepare com antecedência, mas em especial para a sua família. Que você pense durante o dia o que vai fazer de jantar, se precisa comprar alguma coisa, deixar já picado, preparado. Que aí é essa ideia de você estar presente o tempo todo diante da sua família, né? Convidados sempre serão bem-vindos ao redor da nossa mesa. Estamos preparadas, quer avisem com antecedência, quer não. E aqui ela fala do exemplo da filha dela também, da Trina, que a Trina tem bem livre, gente. Me perdoe, eu cheguei agora, tá? Problema. Que a filha dela tem. A Trina tem quatro filhos e aí não sei quantos netos. Ao longo do livro aqui vai aparecer várias fotos deles em família, né? Mas ela precisa de uma mesa gigantesca. E aí é isso, está sempre posta, sempre preparada. E essa ideia de convidados sempre são bem-vindos. O que vocês me falam sobre isso em relação à casa de vocês? Todo mundo gosta de receber pessoas? Eu gosto. A minha casa é cheia. Vocês recebem pessoas com frequência? Quer eles avisam, quer não? Alana, eu tive uma experiência. Eu sempre fui uma pessoa que eu recebi muito na minha casa, mas depois de algumas experiências que eu tive, eu comecei a escolher a dedo as pessoas a estarem dentro da minha casa. E agora as meninas sabem que novamente eu estou retomando isso. Algumas já estiveram na minha casa, mas eu sempre gostei da minha casa cheia. Mas devido a algumas situações eu tive que ir. Mas assim, eu procuro receber sempre da melhor forma. Eu acho que isso também, né, é um desafio, assim. Eu sempre gostei também de receber pessoas na minha casa. Mas essa ideia de não estar preparada nunca me soou agradável. E aí, eu me irritava muito com a minha mãe fazer isso. De tipo, mas como? Chega na hora da comida. E aí quando eu comecei a namorar meu marido, na casa da minha sogra, todos os dias tinha uma pessoa diferente.
Isso pra mim era um absurdo. Meu sonho encontrava qualquer pessoa na rua e levava pro almoço. Gente, como isso? Então eu me constrangia por ela e só dizia, senta, come com a gente. Mas demora muito tempo quando a gente precisa desenvolver maturidade. Né? Demora muito tempo para você entender isso. E a gente tem alguns hábitos que são familiares e que mesmo você não gostando, você repete. A minha avó era assim, né? Convidado, a minha avó diz até hoje, né? Convidado vem quando você convida. Se chegou que você não convidou, não é convidado, então não é bem-vindo. Então eu vi diferente quando eu fui para o Rio Grande do Sul, e eu acho que quem já foi para lá, aquele lugar maravilhoso, magnífico, as pessoas recepcionam todo mundo muito bem. E com a minha sogra eu fui aprendendo assim, porque a Vivi conhece, né, a realidade lá de São Pedro, então assim, qualquer pessoa da rua, podia ser o cara que tava lá 3 dias sem tomar banho, sentar e comer na mesa com todo mundo, e era isso. E ele chamou e senta e come e pronto. Minha casa sempre foi muito cheia de gente. Era gente que vinha, os primos que vinham para estudar na cidade, era tudo na minha casa. Nunca tinha menos do que 2, 3 parentes morando na nossa casa. Nunca fui acostumada com casa cheia sempre. Muito vizinho, a mãe não saía de casa, mas os vizinhos vinham de manhã e de tarde para nos chamar. Então eu sempre fui acostumada. E isso é uma graça, na verdade, né? A gente ter dom para recepcionar as pessoas assim. Mas se a gente for prestar atenção, isso acontecia uns anos atrás, né? Hoje em dia, vamos ir lá daqui 20 anos, nossos filhos aqui participando da mentoria, eles não vão falar muita coisa, nem perto, porque hoje em dia é difícil, porque todo mundo tem tantos a fazer, tantas coisas para fazer, curso, é isso, aquilo, que não tem como nem você mesmo, né, às vezes fazer uma refeição todo mundo junto, quem dirá ter vários ali na casa. Eu vejo pela minha casa, né? Eu gosto de receber também, mas por mais que você convide, às vezes não tem, as pessoas não têm aquele horário, né, e tal, de ficar, passar um tempo, uma tarde, quem sabe. É mais fácil a gente falar, nós estamos indo em tal lugar, vamos se encontrar lá. Né? Infelizmente, o que está acontecendo é isso. Fazer refeições ao redor da mesa constrói o caráter dos filhos. Aqui ela vai falar mais uma vez sobre a nossa responsabilidade enquanto mulher. Não importa quais sejam as conquistas das mulheres ou quanto dinheiro ganhem. Para quem tem filhos, a realização plena só acontece na vida adulta, quando eles estão encaminhados, quando você vê que fez um bom trabalho, e aí você vai se sentir assim, né? Mas para isso acontecer, ela vai dizer o quê? Você precisa administrar anteriormente o seu lar. Você precisa oferecer exemplos para que os seus filhos queiram estar na presença da família, né? Ela fala sobre tornar o ambiente agradável, no capítulo anterior também ela falou sobre isso. E ela vai dizer assim, não desanime se às vezes a noite, o dia, o almoço parecer caótico, que ao invés de harmonia haja desavenças, brigas, desentendimentos, mas é a nossa função, enquanto mulheres, dar a direção para que os filhos queiram estar, né? Na mesa e partilhando de momentos, porque se eles tiverem tempo de qualidade com os pais ou com outros familiares, isso vai repercutir na vida afora. Mesa é um lugar para refugiar-se de seus inimigos. E aí ela traz uma frase lá no 2º parágrafo. Nosso bom pastor nos lembra de que ele prepara uma mesa para nós. Ele nos valoriza e está conosco, mesmo quando as circunstâncias não mudarem. Isso é, na presença dos nossos inimigos. Às vezes a gente tem dias que não são agradáveis, né? Que não são bons e que a gente tem problemas e que a gente não sabe por onde começar. Mas, mais uma vez, convidar Deus para estar conosco, né? Jesus, que é o pão da presença, para estar junto com a gente vai ser honrado. Então é a ideia de que, mesmo tendo problemas, a gente para fazer as nossas refeições e valorizar aquilo que é importante, a mesa. Crie espaço para a presença divina, lá na página 36.
será que Jesus deseja fazer uma refeição com você, à mesa, mas não pode porque você está envolvida demais com outras coisas? Aqui ela fala um pouco disso que a gente acabou de falar, né? Os afazeres do dia, né? Trabalho e tal, a gente às vezes acaba deixando de lado, né? Essa presença, né? Do Senhor ali com a gente. Benefícios de fazer refeições à mesa. Expressão de amor, honra ao Senhor, desenvolvimento de caráter, treinamento de forma natural. Crianças praticam generosidade e domínio próprio. Membros da família aprendem a servir. Prática e aprimoramento de aptidão de comunicação. Demonstração de respeito pela prática de boas maneiras. Possibilidade de expressar gratidão, elogios e apreço. Resolução de conflitos. Aqui, nesse benefício à mesa, a gente, pelo menos na minha casa, tem um exemplo assim: as meninas às vezes querem servir a comida e fazer a oração e já ir comendo antes, né? Depois da experiência, elas aprenderam com o tempo, né? Foram aprendendo que elas vão servir a comida, cada um vai servir, vamos esperar todo mundo se servir para fazer a oração, para aí sim poder estar comendo. Então, antes era assim, enquanto um estava fazendo a oração, o outro já estava tentando beliscar, né, e aquela risadinha e tal. Mas as crianças também aprendem a esperar, porque aqui vai muito além, né, da mesa. Tem a regra de esperar o outro, ali na mesa ela vai ajudar aquele outro servir. Eu quero um alô, você alcança para mim? Alcança, até ter a oração para todo mundo se servir. Ali na página 37, a mentira em contraste com a verdade. Cremos na mentira de que não importa onde comemos, como comemos e o que comemos. Nesse raciocínio segue uma linha do tipo: o mais importante é que estejamos juntos, mesmo que seja em um estádio de futebol comendo cachorro quente. E não é verdade, né? Ali a hora que a gente vai ler cremos, a gente já pensa, nossa, será que é verdade? Mas não é uma frase verdadeira, né? É mais um exemplo mesmo. Esse é o meu corpo entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Lucas 22, 19. Ali no livro de Lucas ainda, se eu não me engano, Lucas 24, 13, 23, 13, uma coisa assim. Ele vai falar dos dois apóstolos que estavam no caminho de Emaús, se eu não me engano, né? Que eles não reconheceram ele. Então, quando que foi que os dois discípulos reconheceram Jesus? Quando ele estava à mesa, né, partindo o pão, aí que foi como se os olhos dele se abrissem. É mais uma mensagem ali que Jesus deixou pra gente, né, o quão importante que é a gente estar à mesa, né, a gente estar com os parentes, os amigos, né, se servindo à mesa, que é onde a gente tem ali o olho no olho, igual a Paty falou, né. Aqui ela fala um pouquinho também da oração à mesa, né, que a gente já falou, muito importante fazer a oração, todos esperarem para estar fazendo junto, né. Aqui ela fala, a mesa é um lugar também de negociação, né? A gente pode ver que quando tem uma empresa, né? Vamos fazer uma reunião de negócio. Normalmente eles vão se sentar à mesa também para poder resolver, né? As coisas até mais complicadas, né? Aqui ela passa sobre negocie conflitos de casamento à mesa, negocie conflitos entre pais e adolescentes à mesa, faça reunião de família à mesa. Quando eu li essa parte aqui, eu pensei, nossa, mas vamos discutir na mesa? Não, também, né? É para negociar. Negociar é mais uma conversa, mais um cede, um outro, né? Faz aquela conversa. A minha pequenininha sempre fala, quando a gente fala, tem um problema e tal, mãe, mas você não fala que a mesa cura? Ou às vezes a gente vai na casa da minha avó, e daí o meu avô sempre quer pegar o prato e ir pro sofá. Ela já vai correndo atrás dele e tudo. Não, a mesa tem que comer lá na mesa, porque isso e aquilo e aquilo outro. Vamos conversar sobre tal problema? Ela também já lembra, então vamos sentar na mesa. Então a gente grava bastante essa parte, né? Pra gente negociar conflitos ali também. Aqui ela deixa também os práticos, passos práticos, né?
para a gente não negligenciar, né, esses princípios que são muito valiosos, né, na mesa. E depois de escrever esse capítulo para a primeira edição de Experiência, lá ela atrás fala sobre o livro Experiência à Mesa, né? E por fim, cuide bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Meninas, acho que pra gente só finalizar esse capítulo, se porventura, né, vocês refletirem sobre a prática de vocês, não tem possibilidade de comer todo mundo junto todos os dias da semana, escolhe um dia, escolhe 2 dias na semana. Então a gente não consegue almoçar junto, vamos jantar junto, né? Final de semana, tem possibilidade de tomar um café junto, porque às vezes você vai almoçar fora, vai almoçar num amigo e outro familiar, né? Mas tentem elencar, assim, alguns dias. A Duda sabe, lá em casa a gente tem esse combinado, assim, 2 dias na semana a gente obrigatoriamente cozinha e come junto. Porque tem um dia que ele trabalha fora, ele chega mais tarde, no outro dia, que é a sexta-feira, ele gosta de sair para comer fora, levar uma velha passear, mas tem 2 dias da semana que é a nossa ideia de vamos escolher o que a gente vai comer junto, a gente vai preparar, a Mabel já aprende a colocar a mesa, eu coloco ela a fazer suco, né? Coisas que são simples para crianças mesmo pequenas, assim. Então, se não dá pra gente fazer tudo de forma perfeita, a gente pelo menos inicia. É essa a ideia, né? E para tentar valorizar o que a gente aprende aqui, o princípio da mesa. A gente vai aprender outros princípios ao longo do livro, né, da mentoria, mas esse ela traz como mais importante, porque tudo acontece ao redor da mesa. Só mais uma coisinha, vou deixar quase um testemunho. Ontem, ao invés de eu montar a mesa para mim, para minha mãe, para as meninas, eu resolvi honrar somente a minha mãe. Então, pesquisei lá uma receita, porque eu também não sou muito de cozinha, mas pesquisei uma receita, um macarrão diferente lá, passei no mercado, comprei tudo, cheguei em casa e falei para ela, porque normalmente ela faz janta. Falei, hoje eu vou fazer. E ela já se espantou, né? Aí tinha reunião, falei, mãe, vai lá no celular, se você barulho, que eu ficava saindo, que eu vou fazer. Daí fui, fiz tudo, coloquei simplesmente os 2 lugares. Uma estava no escritório estudando, a maiorzinha, e a outra estava brincando, ela normalmente não janta. Então coloquei os 2 lugares e servi só para nós duas. E ela, não, eu vou comer, sempre resistente e tal. Aí até que ela foi no banheiro e eu vi que ela se sentiu assim, que eu estava fazendo aquele momento que era para ela. Não é que eu queria comer ou que eu queria estar comendo com ela, eu queria estar servindo ela naquele momento. E aí sim, ela permitiu, ela sentou, eu servi ela, nós fizemos a oração, e aí comemos e tal. E daí fluiu, né? Foi super descontraído. E as meninas também não interferiram, porque elas também, eu fiz uma cor diferente para elas e uma diferente para nós duas. Então também aqui, igual tem a Marisabel que mora sozinha, né? Nessa hora eu pensei de servir a mesa, eu e Jesus. Entendeu? Eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, vou servir a mesa para minha mãe, né? E foi muito legal, foi bem gostoso, a gente teve ali aquele momento, a presença também, a oração também, sempre é muito lindo. Então vamos lá. A Duda vai falar um pouquinho sobre o capítulo de etiqueta e aí depois a Tainá já vai nos presentear. Meninas, lá na página 186. Etiqueta, um valor de gentileza. Vivam com sabedoria entre os que são de fora, aproveitem bem todas as oportunidades. Que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Colossenses 4, capítulo, versículos 5 e 6. A gentileza reina. Esta sessão sobre etiqueta tratará apenas da conduta apropriada em casa ao fazer uma refeição com a família ou um amigo. É em casa que temos a oportunidade de fazer todos se sentirem especiais. Gentileza é
é o mais importante que o protocolo. Portanto, como prisioneiro do Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Efésios 4, versículo 1 e 6. Preparativos para amar com generosidade. Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Pense nos detalhes. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses dos outros. A base de todos os aspectos da etiqueta é a gentileza. Então, isso aqui é rapidinho, isso aqui é muito interessante, porque eu já fui na casa de uma pessoa que ela falou assim, a pessoa vai comer o que eu como. Tipo assim, não se importa com a pessoa, entendeu? Tipo, se quiser comer, come, se quiser. Tem muito disso, né? Inclusive, ela traz ali no capítulo sobre isso. Quando você vai ser anfitriã, que você vai receber alguém, para você procurar saber o que o seu convidado gosta, né? Porque você vai estar fazendo para ele. Então, é importante. E isso é algo que a Fábio faz. Quando ela convida alguém para ir na casa dela, ela fala, vocês comem tal coisa? O que vocês gostam de comer? Então, tipo, às vezes é uma atitude simples, mas que para a pessoa é de grande valia, né? Você que diga, né, Ivete? Isso que eu ia falar agora, principalmente no caso da Ivete. A Ivete trouxe um bolinho especial, aquele dia dela, ela não veio. Eu tava bem doente. Uma tortinha, E hoje chegando do exterior. E acontece, Mas dentro desse assunto, eu tenho que falar assim, porque é coisas que honram, sabe? A pessoa e a gente assim. Eu tava comentando agora há pouco, antes de vir pra cá, passando a tomar um café na minha irmã lá em Foz, antes de pegar a estrada pro chuvão. E ela colocou lá aquele monte de coisa, uma cesta grande, só de coisa assim. Todas as vezes que eu vou lá é assim. Aí eu estava contando de uma festa de 15 anos que eu fui ontem, fui muito lá. Eu falei, gente, eu me senti a debutante daquele 15 anos. A Fábio e a Duda fizeram ali, sabe, uma coisa mais linda. Eu estava contando para ela, eu falei assim, gente, minha filha ficou emocionada, mas Deus chorou. Olha, o que faz pela mãe para ela, fez para ela. Então, assim, eu sei que parece. Gente, eu como em casa nos tipos do lugar, para não incomodar ninguém. Eu não quero incomodar ninguém, olha eu chorando já. Mas quando eu chego e eu vejo aquele dia, eu vejo aquilo na minha irmã, ela só vai fazer um rápido, que a gente tinha que pegar a estrada, estava uma fila enorme, mas ela preparou, tipo, uma cesta era só minha, só. Eu falei, meu Deus, as pessoas tiram, sabe, aquele tempo para você. Então, assim, gente, isso é maravilhoso. E eu só fui entender isso depois que eu sei que eu não posso comer meu. Eu só fui entender isso. Então, assim, como o contrário disso acontece ali. Acontece em muito lugar que a gente chega, a pessoa fala assim, e pra mim tá tudo bem, gente, pra mim tá tudo bem. Mas eu jamais faço. Porque eu sempre fui anfitriã, sempre fui, desde os 20 anos que a minha casa de vó. Onde todo mundo gosta de ficar, de comer, eu sei como que é a sua casa também. Então é importantíssimo isso que vocês estão falando. Eu vejo isso com a Mabelle já, assim, eu consigo, poxa, elencar. A Mabelle tem 5 anos, a gente descobriu quando ela tinha 3. Mas dentro desse tempo, assim, as outras crianças sabem falar que ela não pode. Por exemplo, há poucos dias ela queria ir numa amiguinha dela, eu cheguei lá e falei, vamos filha, que é dia de semana, tem que jantar. Daí a Tati não tá aqui, mas a Tati disse, não, elas já jantaram, eu fiz macarrão. E aí você não pode dizer, calma, ela não quer macarrão. Ela falou, eu comprei um macarrão sem glúten e todas elas comeram. Daí tava ela e mais 2 amiguinhos. Mas a Duda sabe, as crianças na Bambinos aprenderam. Com 3 anos todo mundo sabia, a Mabelle não pode comer isso aqui. E o que a Mabelle pode comer então? E aí eu vou em lugares que eu posso ficar tranquila, sabe? E tudo é muito importante. Ela foi para uma escola nova esse ano. Quando foram fazer festinha, e aí é o quê? Bolo e salgadinho. Ela não pode comer. E você vai fazer o quê? Veio a primeira mãe lá, perguntou, alguém tem alguma situação? Eu disse,
Sim, ela tem. A escola preparou para ela. Ela não come, porque ela aprendeu que ela não pode comer, então ela não come. É muito difícil ela experimentar. Mas quanto isso é gratificante de você entender que outras pessoas estão aprendendo aquilo que muita gente mais velha deveria saber e não sabe, né? Então, pra mim, eu vejo as crianças dizerem, tipo, pão de queijo, a Mabel pode comer, isso aqui não tem glúten, então ela pode comer. E aí, essa ideia da hospitalidade, né, de você aprender a se colocar no lugar do outro, quanto isso é importante. Mas que a gente sabe que tem o contrário, tem, né, das pessoas fazerem de qualquer jeito. E a Duda falou ali que ela vai falar no livro, porque a gente fala um capítulo só sobre hospitalidade. Ela vai ensinar sobre isso. Inclusive, quando nós vamos trocar de Isaac, ele fala, mãe, isso aqui tem glúten, a Mabel pode comer? Aí, às vezes, ele pega para ele e para a Mabel. Porém, todavia, entretanto, ele come antes de chegar para ela. Mas são muitos amiguinhos dela, assim, que, tipo, ia comprar sorvete de sobremesa, eu comprei picolé porque ela pode comer. E assim, você vai... Porque as crianças estão ensinando os pais em casa, né? Então, é muito legal. Isso também, né, sobre carinho também, o amor. Eu tenho uma amiga, que as minhas até conhecem, ela não toma café. Mas ela nunca fica falando assim, eu não tomo café, pra não incomodar. Então, ela chegou, olha, tem um chá aqui pra você, muito gostoso. Olha, tem um Nescau. Tem vezes que ela fica assim, meu Deus, porque ela não quer ficar falando que ela não toma café, porque quase todos tomam café. E ela só toma chá. Então, a gente, é coisa simples. Ou chá, ou Nescau, coloca pra ela, fala, não preciso, mas eu sei, estou gosto. Eu acho até sobre se tem intimidade com a pessoa e, sabe, honrar em coisas simples. Mas bem pra gente primeiro. Quanto a isso da Ivete, eu até tinha perguntado para ela a respeito de... Porque assim, eu não conhecia nenhum lugar aqui em Toledo que fazia essas coisas sem glúten, né? E aí ela mesmo me passou o contato do pessoal. E aí eu fiz a encomenda, né? Encomendei o salgado, sem glúten, enfim, encomendei uma torta de frango sem glúten, mas não, na hora a gente não se atenta, né? Eu falei, um bolo sem glúten, mas eu não me atentei. E nós, eu acho que foi inclusive aqui, ela falou assim, o que me judia mais quando eu vou em festa é o bolo recheado, porque eu amo. Na hora eu esqueci do bolo. O outro dia eu liguei pro engenheiro lá para encomendar o bolo. Falei, esqueci do bolo. Aí, mas é assim, eu acho assim, que a partir do momento em que você convida para estar com você, para estar na sua casa, ou enfim, eu acho que você tem que dar o seu melhor, né? Eu acho que é sobre isso, né? É isso. Meninas, então lá na página 139 ela vai falar simplesmente prepare-se, que é não procurem apenas os próprios interesses, mas procurem também com os interesses alheios. E agora nós iremos passar para a nossa querida Tainá. Opa! Boa noite oficialmente, meninas! Boa noite! Obrigada por me permitir estar aqui. É uma honra para mim sempre receber o convite da Anne. Quando eu vejo a mensagem dela lá, eu fico com o coração palpitando. Que bom. Eu falei quando a gente se reuniu, essas duas turmas aí. Ai, gente, nós vamos chamar a Tainá de novo, coitada. Nada para mim é sempre bom. Aí elas, não, vamos ver se ela não quiser. Que bom. E sempre pode contar comigo, enquanto eu puder estar aqui. Ficamos felizes. Meninas, então eu sou a Tainá, acredito, não sei se alguém me conhece aqui, mas eu acho que não, né? Então, eu sou especialista em mesa posta, tenho uma empresa de mesa posta, vendo os produtos também e também dou uma consultoria dessa parte para vocês aprenderem aí como administrar de forma mais adequada, né, a mesa. Então, assim, eu gosto de começar falando o quê? De nada realmente adianta a gente ter louças lindas, produtos adequados, se realmente a essência de fato você não tem, né? Então, aqui vocês estão aprendendo isso. Claro que todos acredito que já têm, né, esse cuidado em casa, usam, né, a mesa de forma adequada.
Mas a gente está aqui aprendendo dessa forma mais divina, né? Então, se você não tem isso, não adianta nada você ter as louças, a louça mais linda que for, que não vai fazer sentido, né? Então, com isso, dito isso, vocês estão aprendendo, né, o princípio da mesa. Então, a gente vem aqui para dar uma enfeitadinha a mais, para trazer um confetinho. Então, aqui eu vou trazer para vocês hoje uma parte mais técnica, tá? Vou mostrar um pouquinho da etiqueta básica que vocês precisam saber, porque sim, existem regrinhas ali para ser colocado, e não assim que obrigatoriamente você agora precisa se enquadrar nisso. Mas é importante vocês saberem, porque a gente não sabe a mesa que vai sentar amanhã. Então, se você ainda não vai trazer isso para o seu dia a dia, mas aprenda para vocês saberem se portar em um restaurante ou em uma mesa que forem sentar, para a gente não ser pré-julgados, tá? E é bem gostoso, vocês vão ver que é bem delicioso saber isso. Então, assim, todas aqui já praticam mesa posta ou ainda não? Já tem esse cuidado, já tem seu joguinho ali americano, uma loucinha mais especial. Já tem essa... Seja com a louça mais simples que tiver, o importante é vocês começarem a prática. Quero começar perguntando também, essa peça que está aqui na mesa, vocês conhecem ela por qual nome? Suplá. Já vou começar apanhando. E por que vocês acham que é suplá? Foi assim que eu aprendi. Alguém falou esse nome algum dia. E vocês conhecem o nome jogo americano? Já ouviram falar? Também, eu conheci por jogo americano, seu pai eu vi pela primeira vez. Então, por que suplá e por que jogo americano? Sim, a gente foi educado a ouvir o suplá, porque o suplá ele existe primeiro no mercado. Ele vem lá, né, dos antepassados, e ele vem a uma forma muito conceitual e formal. Então, o suplá, ele significa sobre o prato, e ele é somente específico para colocar o prato raro, tá? Então, ele é mais como uma decoração e para trazer esse conceito formal para a mesa. Já o jogo americano, o nome já diz da onde ele veio. Os americanos que criaram esse conceito do jogo americano, porque lá eles são muito rápidos, eles não têm muito essa cultura, né, de unir a família em união, em grandes, né? Então lá eles são muito rápidos, as refeições são curtas, os espaços são pequenos. Então assim foi introduzindo os tecidos menores, né, tirando a toalha, os tecidos menores para essa função. Então daí deu o nome de jogo americano. Tá? E isso lá na década de 19. Então, a partir de 1950, aqui no Brasil isso esquentou mais, porque o Brasil, a indústria têxtil é muito forte. Então, como ele é em tecido, né, claro que existem outros materiais hoje, mas o tecido foi se fortalecendo e a gente gosta de dar um jeitinho brasileiro, então onde fez o crochê entrou muito em alta, porque aqui, né, o artesanato é muito alto, muito forte no Brasil. Então a gente vem dando nossa incrementada. Então nos últimos 5 anos, principalmente, a gente viu que o jogo americano ele tem sido assim, tomado força aí no mercado. Então agora vocês sabem que existe diferença. Suplá é uma coisa e jogo americano é outra. Então o suplá ele vai ser este modelo que tem o formatinho do prato. Então ele tem esse côncavo aqui, tá? Ele é somente esse prato raso. E aí vão ter de vários materiais. Esse aqui é um de cristal, vai ter aqueles de plástico, vai ter MDF, ratão, vários materiais, menos um tecido, tá? Então esse aqui é suplá. Esse aqui que a gente está acostumado a ver também no mercado, que ele é de capinha, ele é um jogo americano, tá? Esse é um jogo americano, ou a gente chama também de decoração. Esse aqui também é um jogo americano. Mas é o jogo americano, esse daqui, tá? E o jogo americano, então, como eu falei lá no início, ele veio para substituir a toalha, então é ou o jogo americano ou a toalha. Os dois a gente vai estar ali fazendo um erro na etiqueta, tá? Porque os dois existem para a mesma função. Então a gente vai estar ali dobrando uma função de uma coisa, tá? Claro que vocês vão ver decoração, vão ver mesas postas com a toalha e o jogo americano em cima, para fazer mais bonito, para decoração. Claro, Como que foi essa parte ontem? Oi? Fizeram toalha. Como que foi essa parte ontem? É que elas fizeram uma... Na hora que eu cheguei, elas já me perguntaram, ai, Tainá, você não vai julgar a gente hoje. Elas fizeram mais por decoração, né? Então, como foi algo decorativo, aí sim, vocês podem explorar isso, porque tinha uma toalhona, assim, né? Elas jogaram, foi uma questão da ceia, assim, né? Elas fizeram Olha só a toalha.
Mas aí se você quer arrumar uma mesa bonita e a mesa é feia, Pois já aí eu ponho toalha e ponho. Aí, então, é isso que eu tava falando. Aí é uma exceção que você vai abrir, mas você sabe que você vai estar causando algo ali usando a mesma coisa. Mas, o indicado é você usar somente toalha e daí trazer um suplá para deixar mais bonito. Aí você traz um suplá, um dourado, ou um outro que você for ter. Pode usar toalha. Sim, o suplá você usa com toalha e jogo americano. O jogo americano não usa com toalha. Nem tem toalha. Eu nem tenho toalha. De cabelo. Tá? Então esse aqui eu posso usar com toalha e jogo americano. O jogo americano, só eles têm toalha, tá? Mas claro, como eu falei, hoje a gente tem essa abertura para fazer, porque antigamente, lá principalmente na cultura inglesa, era tudo muito formal, então nada podia ser fora do lugar se não fosse para aquela função. Então se o guardanapo, lá tem até nos estudos, que os guardanapos de papel existiam até tamanhos diferentes para cada função. Se era o momento do chá, era o guardanapo do chá. No momento do jantar, é o guardanapo maior para o jantar. Entendeu? Então tinha tudo isso. Eu pergunto porque assim, gente, a minha mesa. Só a Duda que viu a minha mesa. A minha mesa era do meu pai e da minha mãe. Então a minha mesa deve ter perto de uns 35 anos. Então assim, ela tá bem velha, ela tá precisando ser lixada e então, e eu não quero desfazer dela. Mas porém eu ainda não tive tempo de fazer isso. Sim, E aí ela ela está toda lixada. Então eu acabo sempre colocando uma toalha e montando as vezes. Pega a lixadeira do meu marido, ó. Manda por mão ali, ó, irmão. Vai rapidinho. Vai móvel, ele precisa de Não, bem grande. Aí, Gato, agora não resolver. Mas sim, dessa situação, já me perguntaram, né? Minha mesa é de vidro, fica feio, não, eu quero usar o americano. E daí ficava nos pés da pessoa ali, dá pra ver como é que faz. Eu falei, ou é o toalha ou é o jogo americano, ou então, se você quer se permitir fazer isso, faça, não tá proibido, entendeu? Eu só mostro o que é o correto, que tá na etiqueta. Mas eu, Tainá, quando eu abri a loja e comecei a trabalhar com isso, eu não era ainda especialista. E eu montei 2 mesas lá, né, no showroom, com a toalha e o jogo americano, porque eu tirei referência de um fornecedor meu que eu compro, que ela tem loja, e é lindo, eu acho lindo, maravilhoso. Aí que eu fui estudando mais, aprofundando, fazendo curso, me especializando e vi, falei que daí no caso, mas, então tá, não é proibido, tá? Então assim, então aqui eu vou começar montando pra vocês, a gente vai fazer uma proposta aí pra mesa de jantar, vamos dizer, né? Vou montar um jantar, vou montar um almoço, o que eu faço, Tainá? Então, tem o toalha, tem o jogo americano, então vamos usar o jogo americano aqui. Então, você vai usar o jogo americano, aí sempre para essas funções é o prato raso que ele vem para cena, tá? O prato fundo, ele é destinado para massas, sopas, caldo, mas eu sei que a gente tem as nossas culturas dentro de casa, que a gente é acostumado a usar só o prato fundo e tá tudo bem, tá tudo certo, pode usar ali. Aí se eu falo, vai fazer uma recepção, mas para convidados ali, aí você coloca ali o prato raso, tá? E aí, Tainá, eu vejo que tem um raso e aquele pequenininho em cima, para que serve? Para quando for entrada. Por exemplo, hoje aqui as meninas colocaram uma entradinha pra gente aqui na mesa. Então, às vezes, pra gente ficar mais confortável, para o convidado ficar mais confortável, você coloca o pratinho raso, o pratinho sobremesa, daí cada um vai servir sua porçãozinha ali e fica mais confortável, tá? Se tivesse algum item aqui pra gente poder usar os talheres, é onde entra os talherzinhos menores dentro em cima da mesa, tá? Aí os menores, então, vai ser usado junto com o pratinho de sobremesa, o pratinho menor. Os maiores para o prato maior, para a refeição principal, tá? Então, para montar, eu, Tainá, esqueci de trazer o prato raso. Mas tem ali, É ontem elas me emprestaram. Pega lá. Prato raso lá. Eu deixei a caixa dentro do carro, Então, você vai colocar o prato raso e o prato de sobremesa junto em cima. E aí vem o talher maior primeiro e o talher menor daí pra fora. Aonde vai agora cada item, Tainá? Agora vocês gravem essa regra. Tudo que é masculino, começa com o garfo, é lado esquerdo. Tudo que começa com a é lado direito. Obrigada. Então aqui está o prato raso, tá? Eu vou colocar aqui nós temos o mesmo joguinho, mas se você tiver, vou receber 10 pessoas, minha mesa comporta 10, mas eu tenho 4 pratos brancos e 6 do verde.
Posso fazer isso? Ela pode. Eu falo, a mesa é uma tela em branco pra gente, pra vocês usarem e abusarem de que vocês tiverem, e uma questão de senso, tá? É igual a gente se vestir pra nós, você vai montar o seu look ali pra sair, é uma questão de senso. Tá bonito, tá combinando? Tá ornando? Então, pra mesa também é assim, você pode fazer essa brincadeira. Só não indico isso pra questão dos talheres, quando vai ser necessário, né? Então, os talheres de refeição principal e refeição de entrada, é sempre indicável você ter a mesma linha. Por isso, já vou fazer o meu merchan aqui, vocês encontram o talher assim, todo completo lá na loja. E daí é importante vocês terem que aqui você vai ter para todo tipo de serviço, desde colherzinho de chá e café, sobremesa, refeição principal. E aqui você tá vestida para infinitas mesas e talher pelo menos nos próximos 10 anos. Então, o garfo esquerdo, a faca direita, tá? E aí o cortezinho da faca aqui, a serrinha sempre virado pro prato, tá? Calma, vocês não sabiam. Não, tem que ter errado. Não, certo. O garfo esquerdo, a faca, e tá virada. Não, ela tá virada. O garfo, não, a faca, ela tá. Tá? Então a serrinha sempre pro lado do prato. Então, às vezes que eu arrumei, eu fiz em casa. Sim, e aí então, às vezes a gente vê colher, então aqui nessa composição. Por que a colher? Se vir ou tiver no prato principal uma opção de caldo, de algo que requer colher, daí você vai colocar a colher aqui, logo após a faca, ela vem aqui. Se não, você vem nessa posição retinho, vira sentido do garfo, ela vem em cima. Daí sobre Quando a gente coloca queijo, a gente não quis essa parte. tem Mas eu vi uma colocar em cima. É que a gente... Eu perguntei se ia fechar, elas falaram que ia fazer. Eu falei, não vai dar tempo, mas depois tinha. Mas aí não foi colocar E aí, aí a gente coloca em cima. pode pôr em cima, ou então, se vai ter sobremesa, você já pode deixar o talherzinho apoiado aqui, tá? O prato para sobremesa, ele não vem agora nesse momento, mas o talherzinho você já pode deixar ele apoiado aqui em cima, tá? Beleza, eu fiz a parte aqui das louças e dos talheres. E agora as bebidas, o que eu faço, Tainá? Bebida, você só vai, pra tudo na verdade, você só vai colocar na mesa o que vai ser usado. Aqui no caso, se não tivesse entrada, ia ser só o risoto lá principal, você não tem por que colocar isso daqui e colocar isso daqui. Não tem por que, tá? É só pra dar trabalho depois e pra deixar o convidado perdido. Então, o menos é mais, tá? Então daí, nessa ocasião aqui, eu vou servir vinho e vou servir água. Então daí essa taça para água, essa taça para água, copo pode também, tem um copo, pode, não sendo de requeijão do brinco. Então pode, tá? Então daí como eu vou colocar? Logo em cima da faca é a taça para água. À direita dessa taça vem a taça para vinho, tá? De vinho tinto aqui. E aí, se vai ter um espumante, alguma coisa nesse sentido, para usar essa taça, ela vem logo atrás. Isso, se vocês chegarem no restaurante e tiver tudo isso, vocês já sabem, então, que essa é para espumante, essa é para vinho tinto, essa é para, tá? E aí, eu não sei se todos vão beber essa bebida, obrigada, se vai beber ou não. Beleza, começamos lá a servir, a maioria fiz o vinho e esse não. Tá apertado minha mesa? Você pode ir lá e retirar. Você como anfitrião, se tiver alguém carregado para isso, pode ir lá e retirar e deixar mais à vontade. A de água é sempre importante ter, porque a água é bom todo mundo mesclar com a bebidinha alcoólica ali, né? Ou quente, né? Na taça, com tudo. Não, o pior é que eu ainda gosto de pegar um filhinho para tomar com gás. Porque a gente vai nesses jantares de Rotary, esses jantares chiques. Eu trabalhei 15 anos com uma espirofica, então ela fazia muita coisa chique. Sim, E eu sempre passava vergonha, porque eu chegava e desmontava tudo, pegava tudo. eu falo na loja, mas se eu quiser essa taça para beber cerveja, filha, tá na sua casa, você faz o que você quiser, claro. Você não vai comprar isso aqui para ficar só bonito, mais pelo momento do vinho. Vamos tomar água na taça, tá? Mas aqui tô mostrando no sentido mais completo para mim. Porque cada uma é, né? E eu acho que no caso são atrás, vamos lá. Aí, né? a casa que não tem, não vai ser servido
jamais só vai colocar a tacinha pra Aí aquela taça ali, eu posso usar com refrigerante ou alguma coisa? Ah, pode, assim. Não é, só aquela outra mais, cadê? Não tem. Essa aqui eu tenho, dessa eu tenho da outra mais. Uma mais gordinha, gordinha, mais sim. gordinha, tá lá nas 12 lá. Sim. É porque daí assim, o que acontece? Vamos supor que você está vai uma família jantar na sua casa e você ainda não as conhece, ela não conhece muito. Aí ela vai chegar e vai ver essa taça lá. Talvez ela possa achar que vai ter o vinho lá para ser servido, entendeu? Mas isso é só uma questão, se não conhecer nada, mas você pode falar, comentar, a gente já falando aqui antes, né? Faz parte da etiqueta de você mencionar antes, perguntar, entendeu? Não tem problema. Então, se vocês não falar bebida alcoólica, claro, não tem por que colocar e sim, daí colocar para beber um suco, alguma coisa, tá? Nada impede. Beber água também, muito super indico, tá? E aí, então, vamos pro guardanapo de pano, então. Aí aqui a gente tem o guardanapo de tecido, que é a parte clássica, né, pra mesa, mas, não quero tecido, dá trabalho, lavar. É só papel. Não, é só A papel. gente não falou nada ainda, que elas não estão usando porque estavam guardando essa aula. Pra elas aprenderem, porque semana passada e na outra ninguém nos usou. Eu sei. Eu ainda fiz micagem. Mas a gente tem os guardanapos de papel, tá? Vocês devem ter visto já no mercado. Aqui eu tô. E agora você vai fazer prato. Exatamente. Você tem que fazer prato, vela, um monte de coisa, boleiras pra fazer. Esses você tem também, né? Aham, inclusive estou aqui vendendo. Mas esse aqui já tem. É guardanapo de papel. Só que é um papel mais aveludado, né? Ele é mais macio, né? Aí você pode pedir um, você faz dois, ele é enorme, tá? Então assim, você pode ter esse recurso, tá? Pra deixar também mais bonito, isso. Claro que existem infinitas estampas, então você vai trabalhar com a composição, mas o bonito é sempre ter o de tecido, tá? Então, pra vocês usarem. Então, o que acontece? Mas meus convidados, minha família é simples, eu quero permitir isso pra eles, tá? Você coloca, aí você, como dono da casa anfitriã, vai ser a primeira a abrir, a colocar aqui, a usar e a incentivar as pessoas a usar. Tá, pode usar, é pra usar. É pra usar, tá? Então, daí, o guardanapo vai aonde? Eu pedi isso agora. Na mesa? Na mesa não. Guardar. Então, sempre do lado esquerdo ou então aqui em cima do prato, que nem você já deve ter visto aí. Pode vir sim em cima do prato, tá? Ou esquerdo ou em cima do prato. O prato eu não gosto de indicar muito, se é um prato. Sim, pra fazer decoração, né? Tem especialistas que falam que isso não pode, mas eu É no livro ali que não pode. A minha especialista Tainá falou que pode. Quer fazer um lacinho bonito lá específico? Pode. Quando o prato estampado, daí eu não gosto muito de colocar em cima, porque ele tira, né, o efeito ali da estampa. Eu coloco ele aqui pro ladinho, tá? Então aqui a minha mesa tá pronta Tainá, pra servir. meninas, todo mundo sabe usar o guardanapo? Eu vou falar agora. Eu acredito que Eu acho que aqui é no colo. daí é no colo, daí quando você vai usar, quando você Não é bateira. Não, é aqui, ó. É no colo. No colo. Aí quando você vai usar delicadamente. Quem tá assistindo a novela Hotman lá? Não pareceu de ninguém? Eu, né? Não, eu também não Quem matou a Death assistir. Note? Mas eu gosto de ver essas novelas, acabou principalmente nessas Morreu novelas não? cenários, eles usam muito as roupas que eu tenho pra vender. Então eu gosto de ver, sabe, que tá sendo colocado lá assim. E ali é muito interessante ver da família Hotman lá. Eles sentam, a Helena já vai lá e já coloca aqui. Ela não coloca nem um trenzinho na boca, ela vem. Tá limpando a boca. Já tá limpando. Tá tomando Então, água no café? Então tá, daí falando aqui, já vou falar essa parte, aí vou pro centro da mesa. Então o que eu faço no centro da mesa? Vocês podem usar a decoração, igual foi feito aqui, flores, arranjos. Quero trazer a comida pro centro? Pode trazer, mas numa panela bonita, numa refratária bonita. Não na panela cheia de marcas, várias cores. Assim, em cima dessa malha branca? Azul, branco. Mas pode ser aquelas panelas cheias da van? Pode, eu falei, panela estando bonita. Gente, é nada, assim, a panela de ferro pode não mas ela tá bonita. Porque ninguém merece comer negócio lá amassado, enferrujado, falta de chá, né? É igual você, seu marido, quando lá, né? Então pode também, tá? Pra quando for fazer arranjo, só toma um cuidado pra não ser
tão alto, porque para não interferir no olhar ali. Igual foi falado aqui antes, a mesma conexão é olho no olho, então a gente jamais pode esquecer disso, tá? Então sempre ter esse cuidado, não Comprar colocar uns vasos pequenos agora para nós usar. Em casamento, eu fui. Eu não gostaria de falar, tem vaso, tem uma cor, muito exagero, né? Porque lá já é outra, né? Eles esquecem desse detalhe. Olha minha Mas filha. tá? E aí agora eu vou começar a usar então. Cheguei no lugar, estou em casa, como que eu me comporto então? A mesa a gente se comporta, lindinha, bonitinha, ereta. Os bracinhos sempre assim, tá? Então vamos fazer isso. Meu pai faz assim. Então, no que for, a gente já sabe que vai ser iniciada a refeição, então você já vai tirar o seu porta-guardanapo. O guardanapo ele vai ficar dobradinho assim ao meio e você vai pôr no copo, tá? Não precisa você abrir e deixar aqui. Se quiser, pode fazer, mas a maioria é de casa assim, porque a gente sempre usa o ladinho de dentro, tem batom e tudo, e vai sempre estar sujando, então fica escondidinho, tá? Então daí vocês já podem colocar aqui e aí vai ser começado a servir. Então, mas por que, Tainá, o garfo é na direita e a faca na esquerda? Eu preciso... Desculpa, porque a faca, o garfo na esquerda eu preciso, eu não consigo comer. Não, ela tá aqui só para questão de apoio, mas para comer, se eu sou destra, eu vou segurar aqui na minha direita, tá? E aí a faca, quando eu comecei a usar, ela sempre vai estar apoiada aqui. Eu ainda vou morrer dizendo que a faca serve para empurrar. Ela não sabe. Ela vai ensinar agora. Querida? A do Darim é rebelde, ela já pediu Ó, a faca, então, enquanto eu não estou sendo usada, ela fica apoiadinha aqui em cima, dessa forma vocês vão apoiar, tá? E aí, o garfo aqui também. Mas fala pra mim como que você pode usar a faca. Meu Deus, olha aqui, vou Porque a comida que eu fiz, eu comer, ela caiu ainda. E a gente cortar, né? Eu vou cortar aqui, né? Aí pra cortar você traz pra esquerda, faz aqui o processo de pinça, corta. Aí você pode dar uma empurradinha. Pode. Mas é uma coisinha de leve, cortadinha. De leve, assim, tá? Aí você traz. Massa, macarrão, assim também. Você faz o seu tipo assim. Vou fácil, E você tem que Eu corto com a mão esquerda. Eu também corto com a mão esquerda. Sim, daí é uma questão mais de prática ali, né? Né? Mas Corta então. Aí procura trazer aqui uma faca pra cá. Ou se você quer deixar ela assim, apoiadinha, deixa, tá? Meu, vou derrubar tudo esses talheres. Você viu que eu joguei já uma garrafa? E aí tá, então vamos comer, terminamos aqui a entrada. Aí a pessoa tira, né? A pessoa da casa vai lá e A pessoa, no caso, a anfitriã, vai anfitriã, você, no caso, vai né? pegar as louças. A anfitriã pode pegar ou se tiver alguém carregando, né? Mas jamais deixar o convidado ir lá e ficar retirando. E aí, então, vem a refeição principal também da mesma forma, tá? Vamos lá que corta, ela falou que ela só corta com a esquerda. Então, corta aqui, pode deixar apoiadinho em casa no dia a dia, né? Mas se um dia você tá num lugar que quer fazer bonito, você mostra que você sabe, você vai entender, já tá em casa. Não passa vergonha. Tá? Faz agora o marido levar você pra jantar lá no piano pra vocês se permitirem. As pessoas semana passada no atendimento. Amor, a gente vai vir aqui com a cabeça. Eu falei, Tô esperando que eu levar lá no piano. sim, deixa que abrir, fala isso. Etiqueta não Deixa que abrir. Tô esperando o momento certo. Faz 2 anos bem que eu abri a loja, já faz 5 anos que eu tô em Toledo e cadê esse momento certo? Não conheço também não, viu? Mas agora que eu tô fazendo o curso da etiqueta. Você Tá, tá, então eu aqui. acho que você vai falar ainda, mas eu vou só perguntar Pode. porque os talheres, ela passa toda uma comunicação, né? Também. Eu quero mais, eu não quero, estou servida. Tá? Essa Você vai questão, falar sim, disso tem também, muita não? coisa, assim, eu falo só o principal Só o aqui, principal, tem muita tá. coisa que é mito, tá? A gente vê aquela imagem, tem uma imagem que tá dentro que rola pela internet que fala que é assim é tal coisa. Assim quer dizer que não sei o quê. Eu nem sei lá o que fala. A única questão é, se eu ainda estou comendo, a pessoa encarregada que é treinada para aquilo, para te servir, ela vai entender que aqui ainda tem que eu ainda estou comendo.
Se eu estou satisfeita, você vai deixar assim do ladinho do outro casal de talher, aqui à esquerda. Geralmente a gente empurra o prato. Vem da mesa. Vem da mesa. Os papéis pra não é perto dela, que era dela. Junta a comida tudo no prato. Fala assim, você já terminou? Claro que assim, a gente sabe que existe a intimidade, existe as amigas que estão lá já sabem o que acontece. Só que o ideal é, a refeição principal, esquece a moça. A gente aqui vai conversar, vai brindar, vai viver o momento. Esquece ali a louça, tá? Mas a gente sabe. Então ele fala que ela lava seu prato. Adoro lavar seu prato. Eu não lavo seu prato. Então, e aí agora vem a parte da sobremesa. Como é que eu faço? Mas Teresa, pra ter sobremesa, fica difícil eu servir ali. Aí é onde eu falo que é importante você ter um joguinho de sobremesa lá no seu acervo, na sua cristaleira, no seu armário, para essa questão. Tem os pratinhos que você usa para entrada. E aí você é até legal, essa daqui são as tacinhas de sobremesa. É muito importante vocês terem uma tacinha dessa, para um joguinho dessa tacinha. Você pode deixar um mousse ali, pronto. O que tá acontecendo? Você já tinha, meu Deus. Você pode deixar a sobremesa aqui pronta, tá? E aí a colherzinha eu falei, já fica. Que doido. Pra que ela associar o jogo de sobremesa. Não, você tem amiga, eu falei, eu tenho, eu trabalhava na van. Você pegava tudo no Ah, são maravilhosas, assim. Gente, semana passada, essa semana tá em jogo de sobremesa. Eu tava lá, traz pra mim, mas se eu tivesse buscado assim, não valia. Deixa eu ver, é muito Eu achei. Então dá pra mim levar pra casa. É, Que o único que eu tenho. a menina faz uma mousse maravilhosa, coloca ali, joga uma gananchinha em cima, você vai ver se vai ficar feia, né? Fica feia nada de Lá em casa eu tenho um que sobrou de um jogo antigo que já quebraram tudo, e outro também que era mais perdido. Nada falando. É tudo individual. Mas lá em casa, minha filha, é o Arthur que lava a louça, então você imagina. Ele quebrou todas as minhas variedades, eu não tenho mais nenhuma. Todas. Já vai consórcio, já vai chegar nessa parte. Eu tava aqui. Então, tá, estamos na sobremesa, então é isso. Você pode deixar ela pronta ali e trazer ela individual, ou então traz as tacinhas lá para cada um e a pessoa se serve, ou faz um cantinho separado na sobremesa lá para você servir, tá? E aí vocês vão curtir a noite, o momento do almoço de vocês. E aí, então, pro café da manhã é a mesma situação que vocês vão seguir. Café da manhã vai ser esse prato aqui com essa xícara igual tá colocado aqui. Sempre essa xícara maior, sempre a xícara de chá, tá? A de cafezinho, não. A de cafezinho é legal fazer o quê? Vocês estão lá com os convidados, teve a refeição, aí vocês falam, gente, eu vou passar um cafezinho agora. Aí vocês trazem, eu acho tão chique, gente. Traz uma bandeja assim, ó. Eu tenho um joguinho daquela pequenininha, mas não dá pra usar porque é muito pequena. Isso é muito satisfatório, tá? E daí aqui, a taça que vai ser colocada, você colocou a taça ou o copo aqui então também. E aí quando eu comecei a usar a minha mesa de café, a xícara ela sempre vai vir aqui, ó, lado direito do copo, tá? Sempre aqui, ou da taça, né? Sempre do lado direito. Usando da mesma forma, as frutinhas. Sabe uma coisa que eu achei bem legal que eu vi lá na Odete Hotman lá? Essas tacinhas aqui, ó, toda vez tinha as frutinhas assim, prontas já pra comer. É bem bonito. Blueberry, aquelas coisinhas. Não vai pôr tomate. E aí tá, aí aqui a colher, essa colher aqui, ó, é a colher de chá. Essa é de café, essa é de chá. Essa de chá é pra gente usar ali nessa situação, tá? É que desse jogo elas são um pouquinho maiores mesmo, tá vendo? A de sobremesa é um pouquinho maior, tem vários formatos, né, de tarefas. Então você pode também trazer essa de cafezinho, mas o correto é sempre a colher de chá vir para essa situação aqui, tá? E aí ela vai ser apoiada como? Ela pode já ficar aqui, ó, em frente, logo na frente da xícara, você deixa ela apoiadinha, tá? Aí pra mexer, faz com aqui a colherzinha. Vocês vão lá colocar o açúcar, vocês mexam assim, delicadamente, de frente para trás, de trás para trás. Ei, você tá derramando, né? Aí a prova que tem mais, Não é verdade? Não, experimenta fazer, coloca o açúcar, faz assim, ó, de frente para trás. Você vai ver, vai
Olha que frescura é essa, menina. Faz assim logo. Assim a gente só tá esfriando Esfriando o café. esfriando o café e nós ficamos Eu não tomo xícara, você vê nos filmes que tem um chá das 4. No seu chá, o quê? Não, é tão lindinho, né? Você serviu um chá com bolo, né? Que a gente vê no... É fino, é gostoso. Você começa a se permitir viver assim. E aí, então, aqui na questão que nem a Duda falou do lacinho, é que aqui não vai dar, é muito pequenininho, mas tem umas alças que são mais abertas. Então você pode fazer o lacinho e colocar para ficar mais bonito. Aí isso aqui, sempre quando você montou a mesa do café, a xícara sempre vai ser aqui, tá? Não, ela já não vem pra cá. Se você já quiser deixar, tá bom, nada impede, mas o correto é deixar ela daqui, aí quando a gente começar a usar, aí ela vem pra cá. Mesmo se você ainda não comeu nada, tá tomando só o chá, serve o chá e coloca ela aqui, tá? Posso fazer agora a minha pergunta? Agora pode. O saquinho do chá Aonde vai? fica dentro da xícara ou fora? Fora. Eis a questão. Fora, tá? Fiz o meu chazinho aqui. Aí eu vou e já apoio ele aqui no meu pires, que eu tenho essa flexibilidade aqui do pires, né, pra colocar, tá? Tem lugares que já vão essa servir esse chá, que já deixam um pratinho aqui do lado esquerdo, que a gente chama de pratinho pão aqui, ele é um prato menor do que o de sobremesa, um pouquinho maior que o pires, tá? Ele é para colocar do lado esquerdo para quê? Justamente para esse apoio, para colocar o chá ou para, um detalhe que eu estava esquecendo de falar. Na mesa do café tem lá geleia, manteiga, O correto é, cada um pega a sua porçãozinha, coloca aqui nesse pratinho, aí o pão você vai vir e vai passar a sua, pega a torradinha e vai passar a sua porção. Assim é o correto, faz a gente pegar. Passando margarina. Lá em casa é uma briga, porque a da margarina já foi pro doce, daí já virou. Aí cada margarina tem doce, tem doce com margarina, doce com margarina, e virou. Meu Deus. Pior que corta o pão com a faca. Isso, tudo. Tá? Então também toma esse cuidado. E o que mais a gente vai falar? Aqui, ó, sobre. Não, não é aqui. Isso, nunca, às vezes. Sempre. Nunca, às vezes, sempre. Tá? E as costinhas sempre ereta. Tá? E é isso. E vivam essa experiência, se permitam. Como eu falei, não é frescura. É importante a gente saber se portar, a gente estar, né, em bons modos, assim, porque não é para os outros, é para a gente se sentir bem, tá? E vão treinando, não é para você virar uma expert, assim, para ser só, não, a gente sabe que não é assim, né, funciona, tá? E para as crianças também, para quem tem criança em casa, agora vem o Dia das Crianças, permita, faça no lugarzinho dele. Eu tô vendo, hoje eu até tava gravando e falei, não é pra ser. Teve errado três vezes lá e ele desistiu. Que eu vi as mães se empenhando pra fazer o tal do cabelo maluco. Gente, que demais aquilo, é assim, pra mim é sensacional. Então, se as mães conseguem fazer aquilo, elas também conseguem fazer algo legal pra a mesa pra criança. Ainda não. Eu não vai achar sensacional. Não, eu sei que é trabalhoso. A semana da brincadeira da cabelo maluco, é obrigação, senão, imagina a criança, né? Mas não é só a felicidade ver que você deu conta? Ah, sim. Não é? Então, aí você tem que, por isso que eu falo da mesa, sabe? A sensação do depois. A gente sabe o sacrifício, eu sei. É fácil falar que eu não sou mãe, mas você tem lá o Mas sacrifício. para as crianças é fácil fazer aquele soprar de. Ela vai pro soprar do. Né? Isso aqui. O quê? É o do Rei Leão. Sim, tem muitos itens. Meus netos sempre Sim. poder fazer para todos. Que daí você vai fazer Agora o eu quê? mandei a menina fazer para me pôr na minha casa. Pra eles, né? Porque eles vão se sentindo pertencentes, aí eles vão entendendo que isso é Só o importante. neto mais fez 16 anos, eu não quero esse negócio não. Aí eu vou Eles vão fazer entender aonde faz sentido aquela questão do estudo que tem lá dos americanos, que pelo menos 7 refeições que eles fazem na semana. Familiar. Daí eu vou comprar os pratinhos dele, já tem os pratinhos. E aí eu trouxe um presente pra vocês. Olha. É pequeno, mas é valioso, tá, gente? Do Rei Leão. Eu passo, tá? Aí você já usa aqui, ó. Aqui vai passando. Não, não,
Aqui tem um Eu voucher. já pensei que ela pra ia fazer um vocês. jogo pra cada uma. Esse? Ah, puxa. Olha, oremos que Deus vai me permitir um dia estar nessa proporção que eu tô Amém, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Porção dobrada, essa comida é engordando. Aqui é um voucher pra vocês usarem, tá lá na loja. Gente, use. Não joga fora. Eu vou comprar uma colherzinha de chá. É um voucher de 15%. Eu não tenho esse desconto sempre na loja. Quantos por cento de desconto tem? 80? Olha, aqui tá escrito 15. Dá 2, dá 3. Dá 5. Ficou pequenininho, né? Mas tá escrito assim, ó. Você ganhou um voucher de 15% de desconto à vista para usar aqui na Tainá Dias Mesa Aposta. O seu Instagram é... Tá aqui no cartãozinho atrás. É Tainá Dias Mesa Aposta. Nome bonito. Ai, obrigada. É nome chique, né, Tainá? Qual que é essa lá? Francisco? Tem nome, pelo amor de Deus, tem sobrenome. Passou o SESC, tem a Parigô, né? Aí passa o SESC. Aí já passou o SESC, então anda mais 2 quadras pra assim. Uma antes da porta aqui. Eu vou lá, tá bom, só vou. Vai, mas por favor. Aí, nisso a gente tem consórcio. Ah, então Vocês fazer fazem. consórcio, meu filho é consórcio. Tem itens a partir de quantos reais? A partir de R$19,90. Ah, então já vou lá mesmo. Mas tem pratos a partir de R$29,90, gente. Prato mais caro que eu tenho é R$129. Tem pratos de para todos os grupos. Tá? Então a gente tem consórcio, tem de R$100 por R$200 por mês, 10 vezes. Aí você tem um bônus de 10% em cada vez. De 100 é 1.000. Você vai tirar 1.100. Tá? Durante 2 meses. A gente tem rifa, tem várias coisas. Segue lá. Vocês vão ver que a gente É igual vocês fazem o consórcio da Tapoer. Eu ia falar, a Tapoer que eu tenho é consórcio. E o consórcio lá ele é bem flexível. Se você for contemplada, você ainda não sabe o que quer, não tem onde guardar, sempre pergunta. Tá em nada, deixa eu guardar. Tem valor. Tem de 100, o que você quiser pagar? Você vai pagar de 100, você guarda de 20. Mas eu tenho de 100 e de 200. Aí você tira 1.000. Aí eu peguei da Tapoer, eu pedi R$600. Eu já vou ser sorteado em janeiro. Falei, meu Deus, aí eu comprei um que gosta da Tapoer. E é isso, meninas. Eu comprei tudo no shopping, pode falar. Aí eu Vou pegar Ah, tá. Isso é interessante. Existem aí alguns mitos, né? Mas o elegante é pegar pela haste dela. Porém, sim, não está errado a gente pegar aqui no bojo da taça. Existem uns mitos que falam que se pegar aqui, vai pegar na bebida, vai segurar assim aqui. É nada, ela falou, então me chamou. Você tomou umas 10. Então você pode pegar sempre aqui. Ela Sempre aqui na alça, né? Se você está em um evento, um coquetel, algo assim, família em pé, sempre você pode segurar a taça. é essa que faz, né? Sempre você segura a taça que eu já vi. Não, isso aí é. Mas depois tem umas 10. E você tá no coquetel, você pode segurar a taça assim, olha, sempre assim, de espumante, porque sempre na mão esquerda, porque a direita tá sempre. Segurar assim. Porque Não, pode segurar assim também, mas por que é assim? Porque você vai comer os quitutes. Então, tá aqui, aí você tem um guardanapo de tecido de pano, que é de papel. Eu já derrubei tudo. Ó, aí pega o quitute aqui, tudo aqui, limpei e tal, cumprimentei. Eu sou da- Então, sempre deixa direito. O senhor também vai fazer experiência do lar? Faz. Ô, Tainá, você quer fazer uma pergunta? Ele quer. Faz. Ela ficou com vergonha. Faz, O dedinho. por favor. Ah, é verdade, eu falei isso mesmo. A gente, por favor, gente, se cuida com ele, guarda ele pra dentro. Ó, pra pegar a xícara de filmagem de pinça. Não é porque tem o buraco aqui que eu vou achar meu dedo. Ah, não pode? Ah, você coloca, ó, o dedinho tem que acompanhar aqui embaixo dele. Coloca o dedinho embaixo e você pega. Tudo bem se não conseguir, se quiser, né? Se for mais Vai cortar, fica bem. Nada de argumento.
Não, coloca ele pra dentro. Quando vai cortar também, né? Você tá com problema no dedo. Ah, daí aqui é onde me perguntaram se eu consigo. Eu levo eles juntos, não tem necessidade. Você leva só Mas e é isso, gente. A etiqueta ela é muito ampla. Ela tem assim, tem um capítulo livro, meio capítulo da etiqueta que é bem interessante. E tem muitos ainda. Ai, quero fazer uma pergunta. Mas esse é o Aproveita. E todo mundo vai aproveitar a minha pergunta. Tenho certeza. Pode fazer. A carne de frango com osso. Pega com a mão. faz? Pega com a mão. Em casa você pega com a mão, né? Mas o correto é com talher. Segura e fica. Costelinha. Eu não pego. O Zé não pega. Ah, eu eu não pego. pego, Eu não pego. Eu rosto É só no Não, eu pego, minha filha. Quando você vai comer um pé de frango com garfo e faca. mas é diferente. Não, vamos pensar no restaurante. Nada. Mas você não vai comer pé de frango no restaurante. Rodinha de pé de frango. Vocês nunca foram para Minas Gerais? Tem que comer, né, gente? De pé de frango. Da carne é só faca. Eu não gosto de ficar com a mão no braço. O pé de frango, daí ainda a gente pega assim, com a mão e ainda... Eu consigo, eu vou lá, dou um jeitinho, porque você fica chicando um ladinho ali que você consegue estar. Meu marido, ele fala assim, que não é antiético se pegar com a mão. Eu acho horrível. Mas enfim, eu não discuto. É porque Ele se você pega for a olhar, mão, eu vou com garfo. se você for olhar nos estudos antigos lá, as famílias inglesas, sim, eles tanto que tem os guardanapos específicos que eles apoiam, e eles pegam lá a colchona de frango na mão. Come assim, mas é gostoso. Mas olhando assim, é realmente desagradável, né? Por isso que ela tem que ser mais refinada. Mas sim, em um momento em casa de casa, a gente tem que pegar. Mas você faz o milanês. Mas lá no restaurante, tudo você só vai até onde permite. Chegar aqui na hora que sua mão tá coçando pra você pegar. Você pagou pra Eu pegar. tô satisfeita. Deixa a carne Mas boa. deixa eu pegar. Se quiser pegar. Eu vou levar. Ele tá bom? Pra onde que ele vai? Terminou de usar o guardanapo, vai pra onde? Ah, tá. Terminou? Terminei minha refeição. Sempre ele vai ficar aqui no colinho, tá? Aí se eu precisei sair e levantar pra ir ao toalete, atender o celular, algo assim, você levanta, coloca ele aqui, vai lá, faz, solta e volta ele pra cá. Aí eu terminei de comer tudo, aí você de novo volta pra cá. O de papel também, sempre... Ah, eu não falei do de papel, né? Você coloca o de papel aqui também do lado esquerdo, ele não vai cortar guardanapo, tá? Porque é muito molinho, muito fluido, ele não é compatível pra isso. E ele também não vai ao colo de papel, tá? Por conta disso também, porque ele é muito fininho, ele vai voar. Então sempre aqui. Aí o que acontece? Estou usando de papel. Limpa, dobra aqui a sujeirinha e coloca ele de novo pra cá. E sempre ele vai ficar aqui. Nada de coisar e jogar aqui. Tem outras coisas que gostam de voar dos pratos também, aquelas tomatinhas cereja, aquela cebolinha cristal, Você sabe que azeitona, eles gostam de Teve uma aula de etiqueta que eu fiz que tem até a banana com casca, ela vem pro prato e a gente tira com o garfo e faca. Descasca ela tudo com garfo e faca. Alguém já viu um vídeo desse? Não. Vem ela aqui, daí você pinça, aí você vem, corta, aí você vai abrindo, depois você vai. E faz o que com a casca depois você vai comer mais alguma coisa? Você tira. Ela fica. Aí ela fica aqui dentro, ela é a última surpresa, né? Ela fica aqui, senão ela vai pra esse pratinho. É por isso. Eu tô, gente. É por isso que a gente é negócio de receita, né? Porque Eles não comem. A minha ex-chefe, a comida dela não tem nada a ver com o que a gente come. Nada. Nem Um pãozinho lá no é totalmente diferente. Eu vou lá, pego o meu pratinho, vou lá, sirvo o meu pão, sirvo o meu presunto, sirvo a minha mussarela, pego outro pratinho, sirvo lá a minha manteiga, no caso, e tal. Vou ali e monto. Gente, é o ó comer o pão com garfo e faca. Não, pão não se come com garfo e faca. Ai, então eu tô Não. certo. Então, por exemplo, Pão não eu faço se come uma com garfo e vergonha faca. na Então, mão, o quê? eu pego na mão pra comer. Tanto que o pão, ele é bíblico. Deus rasgava o pão. Então a gente rasga o pão. O pão não é currado nem a gente corta, pegar o pão francês. Porque
Eu fico olhando aquele povo Até comer, a sopa, sabe? né? Corretel, que sempre vai lá, rasga, pega a coisa. Aí o caseiro, deixa ele na mesa já cortadinho, fatiado, pega minha fatia. Nunca você vai usar isso daqui pra comer. Nós comemos negocinho dos petiscos. Onde eu guardo? Aonde eu coloco. Aqui, sempre aqui na portinha do prato. Você ou tá chique, velho. Sempre aqui na portinha. Você tá chique. Ou então, Ela tá do lado da prof. se tá ficando apertadinho, tudo, já comi várias porções. É que existe, por isso que é um prato. Existe o prato aqui de entrada, pra apoiar assim. Mas tô comendo, ainda mais lá, tal, Pra aconteceu. entender que é só a entrada. Né? Só na entrada só brinquinho. Se eu vou comer. Mais alguma dúvida, lindas? E pra quem quiser saber mais, eu sempre faço. Vídeos pro Instagram. Eu tenho um quadro, né, que eu coloco etiqueta refinamento em cena. Eu sempre tô postando lá essas diquinhas que é bem legal, tá? E fora isso, tem Nós vamos todo te aí seguir, um universo de louças. Nós vamos te seguir. Segue mais que isso, tá? Né? É uma certinha. Muito obrigada, meninas. Amém. Obrigada. Espero que. Gente, eu esqueci de falar. Vai pra Suíça. A Trina vai ver? Quem é a Suíça?